perto. Vamos chegar um pouquinho mais perto, tem várias cadeiras aqui. Aqui tá, esse lado aqui até que está bem cheio, mas vem mais para perto, Éden, chega mais, Neia também, Hermínio, se quiser chegar mais à frente também. Pra gente... a galerinha pequena já pode seguir aí o Iago e os outros monitores também. Nós acabamos de cantar uma oração que a mim, pelo menos, sempre me enche não só os olhos, mas a alma de lágrimas, pedindo a Deus que a presença dele seja tão marcante na minha vida que o ambiente não tenha mais espaço para nada, né? Como a Sara falou. Antes de nós entrarmos, talvez no tema que nós humanos escolhemos para tratar hoje, eu queria que você pensasse um pouco no como seria a sua circunstância, a sua vida, a sua visão do mundo e a sua visão do seu próprio mundinho interno, se o Espírito Santo superabundasse na sua vida. Numa comparação odiosa, mas vamos fazer assim mesmo. Imagina se de repente você chegasse no nirvana do Espírito Santo. Assim, totalmente cheio e transbordante do Espírito Santo. O Espírito Santo descendo sobre você e sobre nós. Vamos pensar ali no dia de Pentecostes. Discípulos de Jesus de todos os lugares, sendo cheios do Espírito Santo e falando em diferentes línguas que eles não conheciam, mas que aqueles que precisavam ouvir a palavra conheciam. E naquele dia, que é identificado como a descida do Espírito Santo, várias coisas aconteceram ou começaram a acontecer, e muitas vezes diferentes grupos religiosos identificam diferentes características daquilo, mas eu queria que você pensasse, o que é que você imagina que aconteceria se de repente, num acampamento desse, nós todos fôssemos cheios do Espírito Santo, até o talo? Será que ia mudar a forma de nós adorarmos? Talvez não. Será que mudaria a forma como nós vemos a nossa própria vida? Talvez uma visão de maior esperança para onde nós mesmos estamos, a nossa circunstância. Porque parece que onde o Espírito Santo superabunda, existe uma consciência de graça, misericórdia e esperança também superabundante. Então talvez nós olhássemos para a nossa própria circunstância, no lugar onde estamos, onde quer que você esteja. Talvez ontem eu tive um papo muito legal, depois daquela palestra em que nós falamos a respeito de ter um papo reto com Deus. E o papo legal foi tipo assim, Winston, eu confesso, deixa eu ter que te falar, eu não estou em crise com Deus, eu estou bem. Que bom! Cara, não é ruim estar bem com Deus, não. Às vezes parece que no meio nosso, o legal é você estar mal com Deus e aí chorar, e caraca, eu estou tão mal. E na verdade, que bom a gente estar bem com Ele. Cara, imagina, cheio do Espírito Santo, talvez seja no finalzinho da tarde andar no mato com Ele, bater um papo com Ele. Assim, sabe, passar o dia como às vezes
Em dias bons, marido e mulher sentam, e aí, como é que foi seu dia? Pô, foi legal, deixa eu te contar. Cheio do Espírito Santo. Não precisa ser ruim. Não precisa ser sempre uma relação tensa, como às vezes os nossos casamentos são. Não, pode ser bom, pode ser tipo, cara, sabe, eu não lembro a última vez que a gente brigou, pai. Quando foi que a gente se desentendeu por último? O senhor lembra? Ele com certeza lembra, mas ele nunca vai jogar na sua cara. Como que seria o seu relacionamento com os outros se o Espírito Santo superabundasse em sua vida? Assim, vazando graça, misericórdia e todas as outras características e atributos de Deus, porque você, como casa dele, como templo dele, está vazando as características dele. Eu fico imaginando isso e levo vocês a pensarem nesses termos comigo, porque invariavelmente, infelizmente, as expressões que nós temos de pessoas cheias do Espírito Santo nada tem a ver com as características dele. Você já parou para pensar nisso? Normalmente, em locais que nós associamos a locais cheios do Espírito Santo, há balbúrdia e não calma e serenidade. Você já parou para pensar que normalmente é essa caricatura de locais cheios do Espírito Santo? E a Bíblia mesmo diz que Deus não é um Deus de bagunça. Paulo fala isso, quando fala a respeito dos dons do Espírito Santo. Normalmente associamos uma comunidade, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas falando de uma forma que as pessoas que não estão agregadas àquele pequeno grupo especial, a nação santa, o povo escolhido, normalmente o local cheio do Espírito Santo fala em línguas em que essas línguas não são compreensíveis às pessoas de fora. Enquanto no dia de Pentecostes, o fenômeno que aconteceu foi quando o Espírito Santo estava de tal forma levando a sua igreja a anunciar e proclamar o Evangelho, as pessoas de fora compreenderam o Evangelho de uma forma inacreditável como nunca mais aconteceu. Portanto, onde há plenitude do Espírito Santo, há a compreensão do Evangelho por aqueles que não são do gueto. Quando, em diferentes momentos na história, houve reavivamentos, em momentos em que em salas, seja em vigílias de oração, ou seja, numa nação inteira, o que a unção do Espírito Santo trouxe sobre a igreja não foi tanto celebrativa. Muito pelo contrário. Pessoas cheias do Espírito Santo tinham consciência da sua inadequação àquilo que os enchia. E eles eram jogados e prostrados ao chão, como Isaías, em sua experiência narrada em Isaías 6, dizendo: maldito homem que sou. A consciência de pecado e inadequação era exponencial em todas as expressões históricas em que o Espírito Santo foi palpável em meio de sua igreja. Os homens e mulheres de Deus que narram as suas experiências com Deus, as suas experiências com o Espírito Santo, narram quando cheios e com plena certeza da presença de Deus em si, narram a experiência de, ao mesmo tempo, estarem explodindo de alegria, mas profundamente tristes por não serem aquilo que Deus é, santo. Portanto, quando a gente canta Santo Espírito, és bem-vindo aqui,
A minha esperança é que nós realmente tenhamos a expectativa de que o Espírito Santo nos encha e faça o que só Ele faz. Quando estudamos religiões comparadas, e hoje em dia parece que a gente não pode comparar nada aqui, parece que toda vez que a gente compara, a gente está avaliando, e toda vez que a gente avalia, a gente está dizendo o que é bom e o que é ruim. Eu não vou entrar nesse mérito hoje porque não é o meu intuito. Mas quando a gente estuda religiões comparadas, a gente é obrigado a olhar algumas características étnicas de diferentes povos, de diferentes religiões, de diferentes grupos que têm cosmovisões. E não se engane, quando a gente fala a vida é bela, é uma forma talvez um pouco mais compreensível de falar acerca de cosmovisão. Se você é um pouco mais filosófico, é isso que a gente está fazendo todos esses dias. No primeiro dia a gente falou sobre a nossa cosmovisão circunstancial, como é que a gente vê o espaço em que a gente está vivendo e como que isso nos afeta, como que a gente enxerga as coisas. Depois nós falamos a respeito de como a gente enxerga Deus. Isso afeta como nós analisamos a vida e como nós encontramos então regozijo nessa vida. Depois falamos como nós enxergamos a nós mesmos e que tipo de expectativa temos acerca da nossa própria vida, do nosso próprio futuro, do nosso próprio presente. Isso é cosmovisão, seja ela social, seja ela teológica, seja ela psicológica ou pessoal. E hoje nós vamos conversar a respeito dos outros. Porque a vida é bela quando nós conseguimos aplicar os mesmos desejos que temos para nós, também para os outros. Aqueles que não fazem parte do grupinho, do gueto, da tribo da qual nós participamos. Porque querendo ou não, somos seres tribais. Sempre fomos. Provavelmente continuaremos a ser. Mas quando a gente estuda os diferentes grupos, a gente começa a analisar que as coisas são bem diferentes de como cada grupo pensa. Por exemplo, algumas nações, eu digo aqui, grupos étnicos, inclusive aqui no Amazonas, compreendem em sua cosmovisão, portanto, circunstancial, pessoal, teológica, social, compreendem que pessoas que não têm a capacidade de se defenderem a si mesmas são um perigo para a sociedade. Por exemplo, pessoas idosas que não mais conseguem caminhar de forma independente na mata. E como são um perigo para a sociedade, esses indivíduos precisam ser eliminados da sociedade, porque senão talvez toda a sociedade corra risco. Como não há um pensamento como o nosso grupo cristão de dignidade da pessoa humana, e sim uma consciência tribal e de aldeia em que o todo é mais importante do que o indivíduo, não é complicado para grupos étnicos assim, que esses indivíduos sejam eliminados da sociedade, sem nenhum rancor, sem nenhuma dor. Talvez haja dor nos parentes mais próximos, mas até mesmo os parentes mais próximos, depois de algum tempo de luto, pois somos todos humanos e a nossa cosmovisão pessoal muitas vezes domina a cosmovisão social, mas a realidade é que pessoas idosas que não mais conseguem acompanhar o grupo são eliminados. Vocês conseguem ver o peso de como nós vemos o mundo afeta a vida de pessoas? Da mesma forma, uma consciência tribal, uma cosmovisão tribal, faz com que nós olhemos para grupos concorrentes que vão caçar no mesmo lugar, que vão pescar no mesmo lugar, que vão colher frutos no mesmo lugar como ameaças à nossa tribo.
Então, o que fazemos com essas aldeias concorrentes? Nós guerreamos contra elas, porque elas vão consumir os nossos recursos. Então, querendo ou não, mesmo em sociedades pré-capitalistas, a competição pelos recursos já está ali. E não são travadas essas guerras por meio de mercados financeiros e taxação e importação e exportação, como hoje as nossas grandes tribos fazem, mas é na base do arco, flecha, tiro e bomba. Porque nós eliminamos aquilo que nos ameaça. E a nossa cosmovisão, a forma como enxergamos a vida, as circunstâncias, a nós mesmos, ao transcendente ou ao divino, aquilo que nós chamamos de maior que nós, afeta como analisamos o outro. Eu volto à primeira pergunta de hoje. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos de tal forma, pelo menos foi isso que nós cantamos, ser repletos como um vaso cheio até o talo e vazando desse líquido, vamos chamar assim, desse gás, desse Espírito pessoal, o Espírito Santo, a presença de Deus em nós. Como devemos olhar, qual é a visão que devemos ter de mundo com relação às nossas tribos concorrentes, ao outro. Porque parece que, desde que o mundo é mundo, tem sempre o meu grupo e o outro grupo. A minha tribo e as outras. Se nós estamos cheios do Espírito e o nosso desejo é sermos guiados, encaminhados como indivíduos e como coletividade pelo Espírito Santo, como é a nossa visão do outro ou dos outros? Eu estou fazendo um esforço sobre-humano de não falar sobre política hoje. Porque parece que nós, e eu me incluo, nos rendemos, nos últimos anos, talvez décadas, a uma cosmovisão alheia ao Evangelho. E aí parece que a vida deixa de ser bela, porque estamos em constante conflito com todos os grupos tribais que não são parte da minha tribo. Na nossa era, essas guerras se dão nas redes sociais, se dão no trabalho, se dão em conversas com amigos que convivem comigo, que na verdade não são meus amigos, são meus inimigos, mas a gente tem uma boa convivência, afinal de contas nós somos cristãos. Eu não vou matar ninguém, né? Pelo menos não fisicamente. E isso parece tão alheio ao Evangelho, porque o Evangelho que nós lemos, mesmo se analisarmos inclusive o Antigo Testamento, que muitos veem Deus como um Deus tribal e sanguinário, que eu acredito que precisa olhar de novo para o Antigo Testamento e analisar o Antigo Testamento de um ponto de vista sociológico, não anacrônico, não fora da história. É fácil analisar o Antigo Testamento, pegando o Antigo Testamento e analisando com padrões do século 21. Eu não posso fazer isso, isso é odioso. Eu preciso analisar o Antigo Testamento com ferramentas históricas de 3.500 anos atrás e compreender a sociedade lá, sociedades tribais competindo por tudo. Mas mesmo em meio a essa realidade no Antigo Testamento, essa realidade sociológica do ser humano, existe encravado no centro do Antigo Testamento um livrinho que atesta contra tudo do povo de Israel. O livro do profeta Jonas. Sabe uma coisa? O livro do profeta Jonas, se eu fosse escrever a Bíblia, jamais estaria na Bíblia. Porque vai contra a minha tribo.
Você já leu o livro do profeta Jonas? Levanta a mão se você já leu. Tá. É um livrinho que, em vez de exaltar a própria tribo, em vez de dizer quão bonitinhos e cheirosos o reinado de Judá e o reinado de Israel são, em vez de falar bem do profeta, o profeta é desenhado como o traste do servo de Deus. Na verdade, se você ler, e mais uma vez eu não vou ler, depois o Laurêncio e os outros pastores podem orar pela minha vida. Eu estou lendo a Bíblia cada vez menos, talvez. Pelo menos em situações como essa. Contar história parece ser melhor. Mas abre a Bíblia, pode abrir lá e ver que eu estou contando a história verdadeira, tá bom? Depois faça como os bereanos, confirme. Leia a sua Bíblia você mesmo. Voltando à nossa conversa. Na história, no início da história de Jonas, todo mundo, movidos pela presença de Deus, todos os personagens do livro de Jonas obedecem à presença de Deus. Eu vou repetir. No livro de Jonas, e de novo, eu não quero ler todo o capítulo agora, senão a gente perde tempo. Infelizmente, mesmo estando no retiro, parece que a gente ainda continua com essa porcaria no braço. Todo mundo obedece à presença de Deus. Vamos recapitular? Jonas é chamado a ir para a capital da tribo arqui-inimiga. E aqui a gente não está falando de uma nação que tinha hostilidades medianas com o povo de Deus. Não. Eram arqui-inimigos de guerras constantes e eram inimigos que estupravam as israelitas, eram inimigos que degolavam as cabeças de soldados e colocavam estacas para mostrar, é isso que a gente faz com esse povinho de Israel. Assim, eram coisas grotescas. Os ninivitas eram considerados bárbaros para os israelitas. Aí Deus chega com o seu servo e diz: eu quero que você vá a Nínive e anuncie que eu vou destruí-los se eles não se converterem. E Jonas diz: tá. Jonas entra no barco, mas como muitos de nós, ele desobedece a Deus e vai para o outro extremo. O interessante é que os marinheiros pagãos, o mar, o vento, o grande peixe e os ninivitas obedecem a Deus. Sabe quem é o único personagem no livro de Jonas que não obedece às ordens expressas de Deus? O seu servo, da tribo correta, por sinal. Eu não estou falando de Ciro, eu não estou falando de Nabucodonosor, eu não estou falando de nenhum pagão que de repente ficou bonzinho e aí, esse aqui serviu o povo de Israel, olha como Ciro é bonitinho. Ciro não era bonito de nada, ele era um pagão inveterado que fez atrocidades e que Deus usou e ele obedeceu. Nabucodonosor era rei de que nação? Babilônia. Você já leu as histórias sobre Babilônia? Mas Deus usou o cara e o cara obedeceu. E na história de Jonas, os arqui-inimigos, a tribo bárbara, se converte ao ponto dos seus líderes estabelecerem lei de que eles não mais descumpririam a lei do Senhor e o adorariam. Porque eles não queriam ser destruídos. Aí muitos dizem: não, foi só uma conversão ética. Eles decidiram não mais fazer o que aborrecia a Deus. O engraçado é que Deus foi tão afetado por essa conversão ética que ele decide não destruir. Um povo bárbaro. Aí no finalzinho do livro, está lá o grande evangelista Jonas. Grande evangelista, ele salvou uma nação inteira. Ele está sentado, distante, vendo que não aconteceu o Armagedon, não caiu fogo do céu, Deus não destruiu Nínive. E está lá Jonas, o servo de Deus, possesso da vida,
irado, furioso. E nessa ira e nessa fúria de Jonas, eu gostaria de ler somente esse final que mostra um pouco da cosmovisão de Jonas e que talvez seja, infelizmente, a nossa. E com essa cosmovisão de Jonas é impossível ter uma vida bela. Eu vou repetir, com a cosmovisão de Jonas é impossível ter uma vida bela. Porque a cosmovisão de Jonas é a cosmovisão de eles e eu, eles e nós. É uma cosmovisão belicosa, de guerra, de conflito constante. E ninguém, seja um grupo ou um indivíduo, aguenta viver uma vida bela em conflito. Conflito e guerra não é vida bela. Olha o que o profeta de Deus diz. Leia o capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O isso é Deus poupou toda a nação de Nínive. Não destruiu. Jonas continua. Ele orou ao Senhor. Lembra da oração de Jabez ou Jabes? Nunca faça a oração de Jonas. Eu espero que você seja levado para a presença do Senhor antes dessa oração sair de sua boca. E diz assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu te imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O cara estava deprimido. Não, ele estava irado. Isso aqui é vida bela? Não é. Ele está dizendo, Deus, eu te conheço. A visão teológica de Jonas estava perfeita. Por isso que ele fugiu. Eu já ouvi falar de alguns pastores, mais de um, que Jonas fugiu porque ele era frouxo, ele tinha medo dos ninivitas. Não. Jonas era muito corajoso, mas Jonas odiava os ninivitas. Sabe por que Jonas vai para Tarsis? Não era de medo. Jonas vai para Tarsis porque ele odiava os ninivitas. Porque os ninivitas eram pagãos. Os ninivitas adoravam um Deus comparável a Baco. Um Deus que exigia sacrifício humano. E por isso, porque era uma sociedade tão grotesca sexualmente, grotesca sem dar valor à vida, grotesca na sua ideia de Deus, era tudo errado na sociedade ninivita, Jonas os odiava. E por isso Jonas, mesmo com a visão correta sobre Deus, mesmo quando chamado por Ele, não faz o que Ele quer. Ele continua a falar, ou melhor, Deus o responde. Lembrem, o pedido de Jonas é morrer, porque Deus poupou Nínive. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Lembra que Jonas estava enfurecido, com fel, amargo. Por quê? Por quê? Porque Deus era gracioso e misericordioso. Espero que você não se identifique com Ele, mas infelizmente eu acho que nós nos identificamos. E aí Deus faz nascer uma plantinha sobre a cabeça de Jonas, e porque Deus agora cuida de mim,
Debaixo das suas asas, Deus cuida de mim, mas dos outros não. Eu amo a sua casa, mas os outros não. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, porque Deus cuida de mim e dos outros não. A plantinha estava lá, olha o contraste. Alguns autores dizem que o livro de Jonas é tão perfeitamente escrito que talvez devesse ser identificado mais como um romance fictício do que a descrição de algo histórico. Eu prefiro pensar que é a descrição magnífica de um grande escritor de um fato histórico. Esse cara era um cronista de mão cheia, era um daqueles que a gente seria um best-seller em Nova York. Cara, o livro de Jonas daria filmaços. E não precisa nem ter a baleia vomitando Jonas. Melhor que Game of Thrones. Mas a realidade é que Jonas se alegra quando Deus cuida dele e atenta para ele não ser queimado pelo sol. E fica alegre, e não só alegre, fica com grande alegria. Fica cheio. Talvez mais ou menos como a gente fica quando a gente passa por um momento de louvor e adoração, sabe? Que tudo dá certo e que, sabe, a gente entra na presença de Deus, sabe? Eu não estou sendo irônico não, pode ficar tranquilo. A gente tem aquele momento de adoração em que a gente sente Deus bem pertinho. Aí chega um venezuelano fedorento do nosso lado e estraga tudo. Ou chega um casal homoafetivo e senta bem na nossa frente e coloca o braço no ombro do outro, como eu muitas vezes faço com amigos meus. Ou tem uma mãe solteira que não consegue controlar o filho. No meio da adoração, estragando o culto ao Senhor. E a gente sai do momento em que Deus está fazendo nascer a plantinha sobre as nossas cabeças, regozijando diante de Deus. E a gente deixa o ódio do inimigo nos encher em vez do Espírito Santo. A história piora. Lembra que ele tá com grande alegria agora, tá? Ele saiu, olha como Jonas tinha problemas psicológicos graves. Cara, parece que todo profeta tem. É complicado o negócio. Mas ele sai de ódio, fúria, para grande alegria. E aqui em verso 7, mas na madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta. Olha como Deus manda e as coisas acontecem. Parece que todo mundo obedece a Deus. Mais uma vez, todo mundo está obedecendo. A planta obedece e agora a lagarta vai obedecer. Na madrugada do dia seguinte, eu estou no verso 7, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O vento obedece a Deus. E o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Esse cara tinha conflitos. E não era só com os outros, o conflito estava nele mesmo. Cara, olha uma análise psicológica de Jonas. Veria que muito dos problemas dele com os ninivitas tinham mais a ver com ele do que com os ninivitas. Eu não vou nem fazer aplicação para a sua vida, eu acho que já basta. Não, eu vou, que alguns são lentos. Muitas vezes, os nossos problemas com os outros têm mais a ver com o que eu sou do que com os que os outros são.
Mas os outros são pagãos odiosos. Mas conversa comigo, por que você está com tanto ódio no coração sobre eles? Tem muito mais a ver com o que está no seu coração do que com o que eles estão fazendo. Porque na verdade verdadeira, o que eles estão fazendo pouco afeta você. Afinal de contas, na experiência de Jonas, Jonas havia acabado de experimentar Deus agindo e salvando uma nação inteira. Mas será que nós realmente queremos que Deus haja com misericórdia com aqueles que identificamos como nossos inimigos? Porque essa é a vida bela. Pelo menos a vida bela debaixo do Evangelho. Jonas está de novo pedindo a morte. Mas Deus disse a Jonas, verso 9: você tem alguma razão de estar tão furioso por causa da planta? Cara, Deus é um psicólogo, cara, terapeuta de mão cheia, aqui, divã. Terapia com Deus. 2 vezes Deus perguntou: me fale mais sobre esse ódio no seu coração. Assim, você nota que Nínive já passou. Hoje não está mais se tratando de Nínive. Na verdade, eu acho, e aqui é a inferência minha, eu acho que a conversão de Nínive nada tinha a ver com Nínive, tinha a ver com Deus tratar Jonas. Ou o povo de Israel todo. E Nínive, a conversão de Nínive, a conversão dos pagãos em Nínive, era uma grande mensagem ao povo de Israel, dizendo: vocês precisam de terapia. Porque quando eu ajo como o Deus que eu sou, com os meus atributos de misericórdia, graça e restauração, e vocês não conseguem engolir isso, tem algum problema com vocês. Vamos conversar sobre esse ódio que vocês têm no coração, porque isso está tirando a alegria de vocês. Porque vocês deveriam ser um povo que, quando eu abençoo, vocês deveriam abençoar todas as famílias da terra. E agora vocês odeiam. Respondeu Jonas, verso 9 ainda no final: sim, quer dizer, tenho fúria, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade, ou ter misericórdia dessa grande cidade? E o livro acaba. É tipo, cadê o outro capítulo, pô? Agora eu quero ouvir a resposta de Jonas, pô. To be continued, né? Assim, pontinho, pontinho, pontinho. Um fim retórico marcante. Um fim retórico marcante. O último a falar é Deus. A última palavra foi dele. E a última palavra é: ô Jonas, seu babaca. Você é meio lento. Eu noto, Jonas, que você é lento. Você está com pena de uma planta que foi usada para trazer conforto a você. E você quer que eu destrua uma nação que eu criei. Talvez eu pudesse adicionar no final dessa carta essa palavra de Deus a Jonas. Sério mesmo, Jonas? Você está falando sério? É isso que eu falo com os meus filhos quando eu repito várias coisas com eles e eles se fazem de besta. Você já falou com alguém e chamou a atenção de alguém que alguém faz de conta que não está entendendo? E chega uma hora assim: sério, cara? Tu não está entendendo ou tu está me fazendo de besta? Eu não sei qual é o fim de Jonas. Eventualmente ele morreu. Winston Jonas foi para o céu? Eu não sei. O povo de Nínive talvez tenha ido.
Jonas eu não sei. Mas ele era servo de Deus, e Deus é gracioso e misericordioso. É provável que Jonas esteja na presença de Deus hoje, no seio de Abraão. Pelo que eu leio sobre Nínive, eu não duvidaria se nós tivéssemos uma nação inteira ninivita à nossa espera quando a Jerusalém celestial descer. Depois leia o Apocalipse de novo, tá? Não é a gente que vai subir, é Jerusalém que vai descer, tá bom? E nós estivermos com os ninivitas pagãos celebrando ao Cordeiro, porque no Antigo Testamento diz que toda língua confessará. Os ninivitas são uma língua, são uma etnia, são um povo. Então, caraca, imagina lá os pagãos ninivitas adorando o Cordeiro e parte do reino de Deus, porque um servo de Deus, descontente com a salvação de Nínive, mesmo assim foi lá e contra a vontade anunciou a iminente destruição, mas a possibilidade de restauração e de nova vida, de vida bela para os ninivitas também. Por que eu trago essa história? Parece não encaixar em onde a gente está andando. A gente falou sobre as nossas circunstâncias, sabe? Tá tão ruim. Será que Deus um dia vai fazer uma plantinha nascer sobre a minha cabeça? São as nossas circunstâncias. O sol está quente, Deus não vai fazer nada sobre mim. Ai de mim, horrível a minha vida e tudo. Eu já passei por esse momento várias vezes, recentemente inclusive. Deus não está cuidando de mim. E aí muitas vezes a gente passa por isso, muitas vezes. E é genuína a oração, leia os Salmos. Davi muitas vezes coloca: Deus, tu esqueceste de mim os meus inimigos. E é genuíno. Mas nós tratamos disso no primeiro dia. Nós precisamos olhar para as nossas circunstâncias além. Olha de novo. Porque normalmente as nossas circunstâncias são usadas por Deus para nos aperfeiçoar, ao ponto de devermos olhar para as nossas provações com grande alegria. Não porque a gente está sofrendo. Cristão não é masoquista. Cristão não é sádico. O cristão olha para as suas circunstâncias e vê propósito. Porque a sua visão não é circunstancial, mas a sua visão é eterna. Então o meu sofrimento circunstancial e temporário tem um gosto de vitória, porque eu tenho certeza do final da história. Quando eu tenho certeza do final da história, eu aperfeiçoado e a imagem de Cristo, eu passo pela provação não necessariamente dando glória a Deus, mas eu passo contente, de contentamento, de sabendo, tá doendo, Senhor, tu sabes a minha dor, mas faz o que tu precisas fazer, e se for possível, faz rápido, porque tá doendo. Como Jesus disse, Pai, Jesus, indo à cruz, com plena consciência de propósito, pois Ele é eterno, Ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Tipo, Pai, está doendo, se der para passar essa, passa, mas seja feita a Tua vontade. Antes disso Ele diz: ninguém toma a minha vida, mas eu a dou. Provação à enésima potência. E Ele passa pela prova dizendo: eu vou cumprir o teu propósito porque eu sei a glória que me espera. Isso Paulo narra acerca de Cristo. Então, circunstância, a plantinha sobre nós, primeiro dia, primeira palestra, está tudo ok. Eu acho que até mesmo visão de Deus, para a nossa vida bela, muitas vezes ela está ok, check. Porque a gente sabe quem, cara, sério, se você está na CV e não sabe quem Deus é, ou você é surdo, o cara tem problema cognitivo sério. Porque Deus, apresentado pelas Escrituras e falado pela Sara, pelo Magno, pelo Paulo, até o Larry, por todos os palestrantes, a Cris, é um Deus de misericórdia, é um Deus gracioso, é um Deus que é lento em castigar e rápido em perdoar. É um Deus que aceita qualquer um, mas ama tanto que não permite que esse qualquer um permaneça onde está. Esse é o Deus anunciado por Jesus Cristo, personificado no Emanuel.
É um Deus que, em vez de sacrificar e pedir sacrifícios, Ele se sacrifica e se oferece como holocausto pelos nossos pecados. É um Deus que em Cristo se faz pecado por nós. Então eu acredito que nós não temos problema em ter uma vida bela por não conhecermos a Deus, porque nós o conhecemos demais. Talvez não tenhamos a intimidade necessária com Ele, porque intimidade é diferente de conhecimento. A gente pode conhecer um assunto muito grande, saber todos os atributos de Deus e nunca tê-los experimentado. E é uma pena que o nosso cristianismo se resuma muitas vezes a doutrinas, a compêndios teológicos, e que o nosso conhecimento de Deus seja mais literário do que experiencial e fenomenológico. Porque nós não servimos um Deus morto, do qual precisamos ler histórias somente. Nós vivemos ao lado de um Deus vivo que nos habita, pelo menos é isso que nós acabamos de cantar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua... Não é, vamos ler na Bíblia a respeito da sua glória e bondade, não é, vamos provar, é fenomenológico, é palpável, é comparável a relacionamentos que eu tenho com a minha esposa, e o relacionamento que eu tenho com a minha esposa não é um relacionamento não íntimo, é um relacionamento que é usado inclusive na Bíblia como uma comparação ao relacionamento entre Deus e os homens e mulheres, entre a sua igreja e o próprio Criador. Por que será que Deus compara o seu relacionamento com a humanidade com um casamento? Porque será que o relacionamento de Deus com a humanidade é um relacionamento contratual ou histórico? Não! É comparável à intimidade do casamento. Então é algo real, quase físico, mas muito mais que físico. Então acho que nós não temos problema com a nossa cosmovisão teológica para a nossa vida bela. Na verdade, eu acho que o que muito segura a gente é justamente isso. De nós sabermos quem Deus é, então dá para eu ir mais um dia e vamos lá. Mais um dia. Porque Deus é bom. Sério. Eu acho que muitos de nós passamos de dia a dia vencendo as tribulações da nossa circunstância, sabendo Deus é bom. Deus é bom e tem um propósito. A gente canta isso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E eu preciso aprender a viver isso. Eu acho que a gente está check com isso também. Eu acho que a gente também está ok com a nossa imagem diante de nós mesmos. Porque a gente tem consciência de pecador. Eu espero que você tenha. Se você não tem, talvez você seja meio lentinho. Eu acho que você consegue olhar no espelho e ver: cara, eu não sou aquilo que eu deveria ser. Mas pela graça de Deus, dia a dia, eu serei levado a me parecer cada vez mais com Cristo. Essa é uma ladainha que a gente fala na comunidade. Esse cara já virou reza. A gente repete tanto, que pela graça de Deus nós somos transformados de glória em glória e um dia estaremos apresentados à estatura do varão perfeito e uau! Mas sabe onde eu acho que é o nosso tendão de Aquiles de alegria, regozijo e celebração? É quando nós olhamos essa mensagem e não queremos muitas vezes que essa mensagem chegue a todo lugar. E muitas vezes, acredito eu, que nós temos emoções bagunçadas acerca de as nossas tribos inimigas recebendo Jesus como real Deus gracioso e misericordioso. Eu realmente não sei se nós queremos que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade.
E eu acho que isso é parte da nossa tristeza. Porque eu acredito que nós, cada vez mais sendo parecidos com Deus em Cristo, habitados pelo Espírito Santo e buscando a plenitude do Espírito Santo em nós, vazando os atributos de Deus em nós, pois somos templo, tanto individual quanto coletivamente. Quando a nossa alegria não está alinhada com a alegria dele, isso gera tristeza para nós. Você entendeu o que eu estou falando? Quando a minha agenda, a Sara fala muito sobre isso, ela falou hoje de manhã. Quando a minha agenda não está sincronizada com a agenda de Deus, dá tilt. Às vezes tela azul. A gente trava. E tantas vezes a gente chega diante de alguém da tribo diferente da minha, e eu travo, e eu acredito que parte do meu travamento é que eu não sei se eu quero que ela tenha o mesmo Deus que eu não sei se eu quero que ela seja salva. Porque se ela for aceita, na tribo, se ela for aceita no reino de Deus, isso talvez denuncie que eu também não sou um cidadão original. A aceitação de filhos bastardos na casa denuncia que talvez todos os filhos também sejam bastardos. A aceitação e declaração de todos os filhos como adotivos faz com que pensemos, mas quem sou eu? Eu acho que muitas vezes a nossa guerra contra os de fora tem pouco a ver com as questões sociais e muito a ver com o nosso coração e espírito de Jonas. Porque até mesmo como ordem, se nós abrirmos as nossas Bíblias em 2 Coríntios 5, ali perto do capítulo 20, nós, que já estamos bem estabelecidos na tribo, nós somos parte do reino, fomos enxertados nesse reino e antes nós não éramos nem povo. É engraçado que Pedro chega com a gente e diz assim, olha gente, para de arrogância, porque vocês nem povo eram antes, e agora vocês foram enxertados no povo, e vocês são nação santa, povo escolhido. Então agora se comportem como tal. Sigam o rei, é para fazer como ele. A última vez que eu olhei o rei, ele se sacrificou numa cruz para que pagãos como eu e você tivéssemos acesso ao reino. Em 2 Coríntios 5, Paulo afirma que nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes dele, com uma mensagem de reconciliação. A nossa mensagem, que deve trazer regozijo aos nossos corações, e deve ser não só o resultado, mas deve ser o combustível de uma vida bela, é uma mensagem de reconciliação, em que Deus se fez pecado para que pecadores fossem agregados ao reino. Essa é a nossa mensagem, é isso que representamos. Eu volto à primeira pergunta que eu fiz hoje de manhã. Será que nós realmente queremos ser cheios do Espírito Santo? Assim, vazando. Porque aí talvez a gente deixe a nossa tribo, porque a gente está bem confortável com a nossa tribo. A gente deixa a nossa tribo e vá para outras tribos antes identificadas como inimigas. E nós sejamos o próprio sacrifício para que essas tribos venham a ser agregadas ao reino. Há certo tempo, algumas décadas atrás, alguns missionários chegaram à América do Sul e estavam tentando contato com
tribos agressivas. Imaginem, homens brancos chegando com toda a parafernália que o homem branco tem, invadindo. Os indígenas se sentiam ameaçados e por isso mataram esses primeiros missionários. Um desses missionários tinha um filho, e eu conto aqui história real. Não estou construindo história. Um desses missionários, um filho tinha. O garoto se preparou minimamente e voltou para a mesma tribo que havia assassinado seu pai anos anteriores. E por causa do sacrifício do seu pai e o seu próprio sacrifício, não de morte, mas de dor, a tribo inteira veio a conhecer aquele que você diz ser o seu Salvador e o Salvador de toda a humanidade. Eu não estou aqui chamando você a sacrifícios de morte, mas o que eu estou dizendo é: será que não está na hora de nós, como indivíduos e como coletividade, deixarmos o conforto da nossa tribo e, em vez de atacar tribos que pretensamente nos são odiosas e inimigas, e sermos realmente embaixadores de Cristo e representá-lo como Ele o é? Porque Cristo não ia às sinagogas e a casas de fariseus influentes para fazer contatos políticos e engrandecer o reino de Israel. O interesse de Cristo, Jesus de Nazaré, não era restaurar o reino político de Israel e derrotar o Império Romano. Eu acredito que muitas vezes é isso que hoje queremos. Nós queremos, como a nossa tribo, dominar o Império Romano e ter um de nós no trono. Porque quando a minha tribo governar o reino, aí as coisas vão ser diferentes. Notícia, gente. Nós temos muita gente da nossa tribo no governo. No governo do Amazonas, ou na sociedade amazonense, existem gente da nossa tribo fazendo política e determinando a política pública há anos. Os índices de abuso infantil continuam alarmantes. Tem alguma coisa errada. E sim, tem coisa errada com o Amazonas, mas eu acho que também tem coisa errada com a nossa tribo. Então, que tal irmos para fora da nossa tribo, anunciando o evangelho da reconciliação, reconectando outras tribos com o rei, e anunciando, dizendo: tem um novo rei no pedaço. E esse novo rei não está interessado no trono de Roma, porque o reino dele é outro. E na verdade Roma já foi derrotado. Esse era o evangelho anunciado no primeiro século. César não é Senhor. Yeshua é Senhor. E quando eles diziam isso, eles diziam: esse trono que vocês estão vendo já está derrotado. Eu acho que devemos cada vez mais nos revestir do Espírito Santo e audaciosamente andar pelas nossas diferentes tribos e anunciar a chegada do reino que reconcilia ninivitas, pagãos, bárbaros, como eu e você, com esse rei, e que torna esses não só súditos, mas herdeiros do rei. E eu acho que isso trará grande alegria, e isso fará de nossas vidas, vidas belas, quando nós olhamos. Aí não seremos ameaçados de andar pela UFAM ou pela UEA e ver bárbaros na UFAM e na UEA.
Porque na verdade verdadeira, nós não éramos da tribo e fomos enxertados na tribo e éramos bárbaros. E aí nós precisamos ter relacionamentos com bárbaros como nós, porque nós falamos a língua deles. Você não é anjo, sabia disso? Aí nós vamos chamar pessoas dessas tribos para churrascos na nossa casa. Nós vamos desenvolver relacionamentos profundos e intencionais com esses ninivitas. Eu acho que isso vai nos trazer alegria. Mas isso só vai acontecer se nós sairmos da nossa tribo, pegarmos um barco para Nínive e anunciarmos esse evangelho de reconciliação para eles. Mas para isso a gente tem que ir lá. Para isso o teatro não serve. Para isso as musiquinhas de adoração que a gente canta não servem. Porque isso é coisa da nossa tribo. Isso é a nossa linguagem. E quando o Espírito Santo desceu, quem não era da tribo entendeu tudo o que eles falavam. Hoje a gente fala e ninguém entende. Hoje a gente diz, Jesus Cristo é Senhor, todo mundo entende, esse cara quer me matar. Hoje a gente fala, eu sou evangélico, as pessoas não dão os passos para trás porque é perigoso. Esse cara é uma ameaça para mim. Hoje a gente diz, eu sou pró-vida, e as pessoas ouvem outra coisa. Ouvem, essa pessoa não se importa com a minha vida. Hoje a gente tem muita opinião e pouco evangelho na boca. Hoje nós somos muito representantes da nossa opção político-ideológica e poucas vezes somos embaixadores de Cristo, como se Ele por nós nos exortasse. Reconcilie-se com Deus. Ontem eu fui lembrado que quando a gente começou a CV, eu costumava dar desafios para a galera dominicalmente. E um povo começou a dizer assim, não, pô, eu fui mudado quando tu jogaste o negócio de desafio, passei uma semana pensando no desafio e estou travado no desafio. Assim, esse desafio passou a ser o desafio da minha vida. Um desafio para você. Faça incursões planejadas, intencionais, fora da sua tribo, para Nínive. Pare de ficar reclamando que Deus tirou o seu conforto da plantinha. Isso é murmuração, não vai te trazer a lugar nenhum. Deus talvez pergunte, sério mesmo, cara? Tu está reclamando de teu conforto? É sério? Deixa eu te falar as últimas coisas que eu te dei nas últimas 24 horas. Tem venezuelano lá na rodoviária. E a sua comunidade, liderada por pessoas daqui, uma vez por semana, vai lá e dá um prato de comida. Cara, qual é o trabalho que isso dá? Ah, tem que fazer a comida. Sim, tem que fazer a comida. Trabalhão. E talvez esse prato de comida seja o anúncio de um novo reino chegou, cara. Tem amazonenses como eu e você que não conhecem o Evangelho da Reconciliação, que trabalham do seu lado, mas são diferentes. Não sei porquê, mas são diferentes, porque são gente, são da mesma raça que eu e você. E talvez seja só a questão de, cara, vamos almoçar junto hoje. Mas Winston, o que é que eu vou falar? Fala do Flamengo, cara. Fala do tempo, tá chovendo lá fora. Existem pessoas com opções de cosmovisão completamente diferentes da sua. Ah, Winston, mas ele é do candomblé. Sim, ele tem uma cosmovisão diferente da sua. Eu ainda não vi ninguém degolando cabeça de gente e colocando em estaca aqui no Amazonas.
talvez é povo da família do Norte e do Comando Vermelho, mas alguém tem que ir para a família do Norte e do Comando Vermelho. Eu só não sei se a igreja está preparada para ir para a família do Norte e para o Comando Vermelho. E olha que a gente seria bem identificado com eles, né? Você vê. De onde é que você é? Você vê. Vamos bater um papo? Eu quero te anunciar a chegada do rei. Ou não. Porque bocas de fumo e locais de crime por todo o mundo já foram completamente implodidos. Por embaixadores corajosos o bastante e com amor e cheios do Espírito Santo que decidiram obedecer a Deus e ir para Nínive. E a alegria deles é contagiante até quando a gente lê. E eles narram uma vida bela, de pessoas realmente sendo transformadas pelo Espírito Santo e não simplesmente mudando de roupa e começando a ir para o domingo na minha igreja. Será que a gente consegue um desafio desse? Porque entre Jonas, o livro, e 2 Coríntios 5, eu acho que nada mudou. Porque quando cantamos, seu amor não muda. Nunca mudou. Eu acho que de 2 Coríntios 5 até hoje, ainda não mudou. Então eu acredito que a mensagem do livro de Jonas, que deve ter sido chocante para o povo de Israel, que afinal de contas todo mundo presta naquele livro, menos Jonas, menos o servo. É a mesma mensagem para a gente hoje. E imagina nós, povo de Deus, cumprirmos o propósito anunciado por Deus a Abraão, nosso pai da fé, em que vocês serão abençoados e todas as famílias da terra, eu vou repetir, todas as famílias da terra serão abençoadas por você. Ah, mas isso tinha a ver com Cristo. Deixa eu lembrar você que você é o corpo de Cristo, hoje encarnado. Você é. Então, essa atividade de ficar se esquivando, de que não, isso não é comigo não, é a mesma atividade de pegar o barco para Tarsis, de se esconder e de sentar depois vendo aquela tribo toda, aquela nação toda, aquele grupo que você odeia, se rendendo a Cristo. E você lá dizendo assim, tá vendo? É por isso que eu não queria vir. Porque eu sei quem tu és. E que tu és misericordioso, tardio em irar-se. Eu acho que está na hora de nós começarmos a sair da nossa tribo e ir para Nínive. E isso vai nos trazer uma alegria inenarrável. Que isso seja o nosso desafio, pessoal e coletivo.